Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre contar. Mas antes, vamos ver como a matemática se aplica na nossa vida. O mundo sempre esteve cheio de aplicações matemáticas, desde o surgimento do homem. Quando olhamos para o céu e para a terra, por exemplo, eis que encontramos inúmeras aplicações matemáticas. As colmeias com seus prismas hexagonais de seus favos de extrema precisão, o círculo da lua cheia, um cristal de gelo com angulação precisa, entre outros. Nas praias, as ondas trazem um conceito de periodicidade, e o sistema solar nos traz uma riqueza sem fim de relações geométricas. No campo do engenho humano, os computadores executam a todo momento cálculos complexos, tomam decisões lógicas e resolvem problemas impossíveis de serem resolvidos sem eles. O computador é uma máquina que executa operações matemáticas. Desde a época das cavernas, o homem tem usado a matemática, calcula, conta e mede. Por exemplo, o homem dividia no passado a caça em partes iguais, conceito de fração. Media um pedaço de pele comparando comprimentos, ideia de maior e menor. O homem fabricava instrumentos de barro que eram seus padrões de medida, ideia de volume. Nessa época, o homem ainda não tinha descoberto a matemática como ciência. Apenas a usava com os recursos intelectuais que dispunha. A matemática foi se constituindo enquanto ciência pela necessidade de sobrevivência e transcendência do homem. O homem evoluiu no decorrer dos séculos e desenvolveu conhecimento sobre as formas matemáticas e as relações entre grandezas. E hoje, a matemática é uma ciência dinâmica e em constante evolução. Mas por que estudar matemática? Estudar matemática traz vários benefícios. Vamos ver alguns. A matemática nos ajuda a estruturar as nossas ideias e definições. Auxilia e desenvolve o raciocínio na resolução de problemas. Promove a concentração, desenvolve a memorização. A noção mais básica da matemática, a contagem. A percepção de diferenças entre quantidades pequenas se chama senso numérico. Os seres humanos possuem senso numérico, além da capacidade de contar. Mas nem sempre os seres humanos souberam contar. Há milhões de anos, a humanidade somente conhecia os números até 3 ou 4. Ainda hoje, grupos primitivos como os pigmeus da África e os índios botocudos do Brasil somente conhecem números muito pequenos. À medida que foi tendo a necessidade de contar quantidades maiores, o homem passou a agrupar marcos, pedras e outros objetos usados na contagem, da seguinte maneira. No primeiro grupo com 12 unidades, temos o seguinte: 5, 5, restando 2 unidades. No grupo de 7, temos 5 e 2 unidades. No grupo de 9, temos um grupo com 5 e um grupo com 4 unidades. O ábaco. Ao longo da história, muitos tipos diferentes de ábaco foram usados. Um dos mais simples é aquele em que a correspondência é feita usando contas furadas enfiadas em hastes fixas numa moldura. Mas quem vai mostrar como fazer os registros em ábaco é o nosso amigo que adora matemática, o Euclides. Vamos ver? Olá, pessoal! Eu não perco uma chance de participar das aulas de matemática. E já que estamos falando de ábaco, vou mostrar como ele funciona. Por exemplo, vamos representar o número 218 no ábaco. 2, 4, 6, 8 unidades, uma dezena e 2 centenas. Muito simples, não é? Agora vamos representar o número 1243. Vamos zerar o ábaco e começar de novo. 1, 2, 3 unidades. 2, 4 dezenas. 2 centenas. E 1 milhar. Fácil, não é? E para representarmos o número 7.000, vamos zerar tudo de novo. Mantém zerado na coluna da unidade, zerado na coluna da dezena, zerado na coluna da centena e na coluna da milhar, que é essa aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades. Que representará 7.000. Muito fácil, né? Agora vamos ver se você não perde mais as suas contas. Isso
Isso mesmo, Euclides. O ábaco facilita tanto o registro dos objetos quanto a leitura nas contagens. O sistema de numeração decimal. As características principais do sistema de numeração decimal são o princípio aditivo e multiplicativo. 128 significa 100 mais 20 mais 8, 128. Ou seja, 1 vezes 100 mais 2 vezes 10 mais 8 vezes 1. Valor de posição. 841 representa 841, ou seja, 8 centenas, 4 dezenas e 1 unidade. Isso corresponde à contagem de 10 em 10 no ábaco. Cada posição corresponde a uma coluna. O zero. Colunas vazias do ábaco são representadas pelo algarismo zero. Vamos estudar agora adição e subtração. E também estudaremos problemas envolvendo estas duas operações. Vamos começar pela adição. A ideia mais comum associada à adição é a de juntar, unir, reunir. Por exemplo, Zequinha tem uma família numerosa. Ele tem 3 primas e 8 primos. Quantos primos ele tem ao todo? Observe que o total de primos é 3 primas mais 8 primos igual a 11. Euclides, você pode mostrar outro exemplo para a gente? É claro que eu posso, professor. Eu adoro mostrar como a matemática é útil em todos os lugares. Quer ver? Eu tinha 6 camisetas e ontem foi o meu aniversário. Eu ganhei mais 5 camisetas de presente. Isso significa que eu estou com... Quantas camisetas eu tenho, professor? Agora você tem muitas camisetas, Euclides. Conte comigo. Você tinha 6 camisetas, ganhou 5, agora você tem 11 camisetas. Entendeu, Euclides? Entendi sim, e eu tenho um outro exemplo, professor. Eu coleciono revistas em quadrinhos. Ontem fiz uma arrumação e separei 12 para dar de presente para o meu sobrinho. Me sobraram 25 revistas. Quantas revistas eu tinha ao todo? Vamos calcular? Eu dei 12 revistas para o meu sobrinho e agora tenho 25. Então eu tinha 25 mais 12, que é igual a 37. Logo, eu tinha 37 revistas em quadrinhos. Essa foi muito fácil, hein, professor? Então vamos aprender a fazer subtração. Muitos dos problemas nos quais usamos a subtração estão ligados à situação de tirar. Por exemplo, João tinha 16 convites para uma festa e deu 7 para um amigo. Quantos convites João ainda tem? Ele tinha 16 convites, tirou 7 convites para dar a um amigo, restaram 9 convites para ele. A ideia de tirar também pode ser expressa por outros verbos: quebrar, dar, diminuir, descarregar, perder, reduzir, cortar e etc. E aí, Euclides, já tem um outro exemplo para mostrar para a gente? Vamos lá. Eu tenho sim, professor. Esses são os meus filmes preferidos. Ao todo são 36 DVDs. 12 são nacionais. Quantos filmes estrangeiros eu tenho então? Como calcular, professor? É fácil, Euclides. Veja só. São 36 DVDs menos os 12 nacionais. Então, 36 menos 12 é igual a 24. Logo, você tem 24 DVDs de filmes estrangeiros. Vou mostrar outro exemplo. Numa viagem, a família Silva percorreu de carro 195 quilômetros. Se o percurso total é de 210, quantos quilômetros ainda faltam? Veja só, 210 menos 195 é igual a 15 quilômetros. Logo, faltam 15 quilômetros. Euclides, onde você está? Você tem mais algum exemplo para mostrar para a gente? Meu time acabou de levar um gol aos 17 do primeiro tempo. E esse jogo vale o título. E precisamos pelo menos do empate. Vamos lá, time! Ai, meu Deus, será que ainda dá? Deixa eu pensar. Um jogo de futebol tem 2 tempos de 45 minutos. O primeiro tempo já foram 17 minutos. Então, 45 menos 17 é igual a 28 minutos. Com mais os 45 do segundo tempo, dá, deixa eu ver, 73 minutos. Agora, com os acréscimos do juiz, que vai dar no máximo uns 2 minutos, ainda faltam 75 minutos. Ah, tá tranquilo. É só virar, time, é só virar. Vai, lança essa bola, vamos lá. Vamos ver o exemplo do Luciano, que é um homem muito esforçado.
Ele sai do trabalho às 17 horas e 30 minutos e entra na faculdade às 19 horas e 20 minutos. Quanto tempo livre ele tem da saída do trabalho até a entrada na sala de aula? Temos que armar a conta da seguinte maneira. Para fazer uma conta direta, fazemos a seguinte operação. De 19 horas e 20 minutos, passamos para 18 horas e 80 minutos, pois sabemos que uma hora possui 60 minutos. E ficamos com a seguinte situação. 18 horas e 80 minutos menos 17 horas e 30 minutos resulta em 1 hora e 50 minutos. Logo, Luciano tem 1 hora e 50 minutos. Acompanhe comigo esta situação. A distância aproximada de Curitiba a Balneário Camboriú é de 210 quilômetros. Se a cidade de Itajaí, que está no caminho, fica a 8 quilômetros de Balneário Camboriú, qual é a distância entre Curitiba e Itajaí? Logo, a distância Curitiba-Itajaí é de 202 quilômetros. Euclides, você tem mais exemplos pra gente? Onde você está? Eu estou aqui na casa da minha amiga Júlia e nós acabamos de voltar do supermercado. Obrigada, Euclides, pela ajuda. Júlia, conta pro pessoal o que a gente comprou no mercado. Deixa eu ver aqui no cupom. Bom, o arroz, que custou R$ 2,25. O biscoito doce, R$ 1,80. O azeite de oliva, R$ 3,85. E o leite longa-vida, R$ 1,20. Mas, Euclides, o cupom rasgou bem na parte do valor total das compras. Eu não sei quanto dinheiro eu tinha antes de ir ao mercado. Dá uma olhadinha para ver quanto sobrou na carteira. Boa ideia. R$ 40. R$ 40. E 90 centavos. 90 centavos. Eu acho que o professor Lúcio pode nos ajudar. É mesmo, Euclides, seria ótimo, porque é o dinheiro que eu retirei hoje cedo do banco. É claro que eu posso, Euclides, com o maior prazer. Começamos calculando o total da compra. Arroz, mais biscoito doce, mais azeite de oliva, mais leite. Então, R$ 2,25, mais R$ 1,80, mais R$ 3,85, mais R$ 1,20, resulta em R$ 9,10. Agora vamos calcular quanto Dona Júlia tinha na carteira. Se sobraram R$ 40,90 mais o valor da compra, que é de R$ 9,10, R$ 40,90 mais R$ 9,10 dá um total de R$ 50. Logo, antes de ir ao supermercado, Dona Júlia tinha R$ 50 na carteira. Obrigada, professor. Obrigada, Euclides. De nada, Júlia. Você usa esses cálculos o tempo todo no dia a dia. Pratique e bons estudos. Até mais.